O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na liturgia hoje, que nós temos realmente a oportunidade, nós temos, Deus nos dá essa oportunidade de sermos pessoas que no fim da vida vamos provar para a humanidade que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso só acontecerá se nós tivermos consciência que nós temos uma grande luta pela frente, uma grande batalha pela frente. E que diante das problemáticas, diante dos problemas, das situações que vão aparecer, porque vão aparecer, eu preciso me posicionar de tal maneira que as pessoas vão realmente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Nós temos esta grande oportunidade. Aqui a gente usa o ditado, Nós temos a faca e o queijo na mão. E nós precisamos realmente, pensar nessas oportunidades que Deus nos dá como ferramentas eficazes para que o nome de Jesus seja glorificado. É muito fácil você ver, e eu já disse isso aqui em outra oportunidade, é muito fácil você perceber quem são aqueles que vão dar certo na caminhada. Porque todos os que vão dar certo na caminhada são aqueles que tiveram uma experiência poderosa com Jesus e mudaram de comportamento. Mudaram de comportamento, mudaram a maneira de ver a vida, mudaram a maneira de relacionar, mudaram a maneira de se posicionar contra aquela situação que tinha na vida. São esses que vão dar certo. Não são aqueles que ficam 9 meses aqui, não são aqueles que ficam 6 meses, não são aqueles que se comportam tudo certinho. Não, são aqueles que têm uma experiência com Jesus. E a partir dessa experiência com Jesus, cria a consciência que eu preciso anunciá-lo. E como que eu anuncio? Mudando o meu comportamento. Porque também não vai adiantar, meus irmãos, você dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, se a sua boca realmente, se a sua mente ainda não realizou uma metanoia, uma mudança de mentalidade.
Não adianta você dizer o Senhor da minha vida e na prática andar igual um malandro. Né? Não adianta. O comportamento de um homem de Deus é diferente. É diferente em relação à falta de alguma necessidade. E hoje nós estamos vendo aqui muito bem, né, o porquê que Jesus disse no Evangelho, em outro Evangelho, não nesse que nós lemos, mas em outro Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque essa preocupação é dos pagãos. Já no Antigo Testamento, com a saída do povo do Egito para a terra prometida, o povo começa a murmurar e reclamar por falta de alimento, como se Deus não fosse capaz de alimentá-los. Como se Deus não fosse capaz de providenciar todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, principalmente vocês que estão aqui. Preste bastante atenção nisso. Enquanto vocês estão aqui lutando, né, para poder recomeçar a vida, Deus está providenciando tudo para vocês. Isso não é uma falácia isso não é uma promessa de Jean, não é uma falácia assim para poder agradar vocês de manhã cedo. Isso é verdade. É verdade, meus irmãos. Né? Talvez uma pessoa fique aqui e vai falar assim: meu Deus do céu, quando eu sair daqui, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Não tem trabalho, uma pessoa... Mas você pode ter certeza que o Deus que te trouxe, o Deus que quer te tirar dessa vida, o Deus que te livrou da morte por muitas vezes, Ele está providenciando o necessário para que você seja uma testemunha eficaz do seu poder e da sua glória. Aleluia. Isso aí vocês podem ter certeza. Agora cabe a nós nos posicionar como homens de Deus, como mulheres de Deus. Uma vez nós nos posicionando, e esse posicionamento está ligado à minha postura, à minha conduta, ao meu vocabulário, à minha roupa, o meu modo de ver, né? O meu modo de pensar, né? O meu modo de pensar. Nós estamos aqui hoje diante de um fato, sobretudo do Antigo Testamento, onde as pessoas começam a roncar a barriga, começa a ter fome, e por conta disso começa a reclamar, começa a murmurar, começa a ter saudade de uma vida fácil. Por que uma vida fácil? Porque eu tinha cebola lá, a hora que eu quisesse. Eu tinha cebola. Eu tinha cebola a hora que eu quisesse, eu comia cebola. Eu não precisava ficar com fome. E começa a pensar que ter cebola toda hora, a hora que quiser, é melhor do que ter lasanha de tempos em tempos, ou uma outra comida melhor. Nós precisamos prestar bastante atenção que todos os pecados, todos, presta atenção, eles estão ligados diretamente à minha boca. Porque uma vez, né, que eu resguardo a minha boca, sobretudo com silêncio, ou diminuindo a quantidade de comida, eu começo a dizer para mim quem é que manda. Presta atenção. Né? Preste bastante atenção nisso. Se você começar a entender, né, que tudo começa pela boca,
você vai conseguir realmente lidar com várias situações que antes você não conseguia. Não é algo que eu vou impor para ninguém, não é algo que é imposto. É algo que é entendido e quando nós entendemos, nós começamos realmente a praticar. Não caiam na tentação. Isso aqui é uma regra. E é uma regra para quem quer ter uma vida espiritual eficaz. Não caia na tentação de dar para você tudo que você quer. Não caia nessa tentação. Ah, mas o que você está dizendo, Jean? Não caia na tentação de ficar realmente te alimentando. Isso começa na prática, lógico, com comida. Né? Então, se você não é capaz, primeiro, de dominar-se no sentido assim, de fazer as coisas na hora certa e do jeito certo, dificilmente nós iremos prosseguir. Dificilmente nós iremos prosseguir. Então nós temos aqui, por exemplo, uma regra. E esta regra, ela não está ligada a uma lei. Presta atenção nisso aqui, viu, gente? Isso é para todo mundo. Nós temos aqui uma regra. E esta regra não está ligada à lei, apesar de se tornar uma lei, mas ela não está ligada diretamente à lei. Esta regra está ligada ao seu comportamento relacionado àquilo que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Vou dar um exemplo. Então você tem uma regra aqui, quando você chega, né, a responsável pelo local vai ler para você, né, um regimento, aonde esse regimento vai dizer lá na parte da comida. Olha, você vai ter 4 refeições. Né, você vai ter 4 refeições. E se você quiser comer alguma coisa fora dessas 4 refeições, você tem que pedir. Se você não é capaz de cumprir essa regra, eu digo para você, está perdendo tempo aqui dentro. Presta atenção. Teve uns camaradas uma vez que chegou aqui e começou a comer abacate ali, ó. Pegava os abacates no chão, levava lá para dentro, guardava, a hora que tinha fome, vai lá e comia. Então eu vou falar uma coisa para você. Não é toda hora que a gente tem fome que a gente tem que comer. Porque toda hora que você sentir vontade de fumar maconha, você vai fumar. Toda hora que você tiver vontade de cheirar cocaína, você vai cheirar. Toda hora que você tiver vontade de fumar pedra de crack, você vai cheirar. Se você não começar com aquilo que é ordinário, que nós dizíamos ontem, ordinário no dia a dia. Começar a educar a sua boca para dizer para você mesmo que quem manda em você é você e não a sua vontade. A vontade exagerada de fazer as coisas fora de hora. E todos nós temos isso aqui. Estou dizendo para vocês, mas para nós também. Todos nós temos aqui. Olha aí a reclamação do povo aí. Qual é a reclamação do povo? Acostumado a comer toda hora cebola, quando faltou alimento, ficou com saudade da cebola. Por quê? Porque a cebola eu tinha toda hora. Cebola eu tinha toda hora. A hora que eu quisesse eu comia cebola. O que que Deus está querendo dizer? O que que Deus está fazendo com esse povo? Deus está educando este povo para esperar. Meu Deus do céu, Deus está educando este povo para esperar. Para esperar, meu Deus. Agora eu digo para você, quem come 2, 3 colherinhas, 3 colherzinhas, 4 colherzinhas de cada coisa que tem,
e quem come um prato desse tamanho não está vivo do mesmo jeito? Meu Deus do céu! Vive do mesmo jeito. Aí eu vou perguntar para você e vou fazer uma pergunta. Observe a resposta que eu vou dar na pergunta que eu vou fazer e depois vocês vão me falar se é verdade ou se é mentira. Eu garanto para vocês que quem come um pouquinho vive melhor do que quem come muito. Eu garanto para vocês. Tanto na vida espiritual como na vida humana. Garanto para vocês. Garanto para vocês, meus irmãos. Não estou dizendo aqui que você comer muito é pecado. Apesar de poder virar um pecado. Que é o pecado da gula. Você nunca vai ver lá que é pecado se comer pouco. Não tem um nome de um pecado que quando você come um pouquinho, não tem lá descrito esse pecado. Não está entre os pecados capital. Agora já a gula está. Então, meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui, nessa história específica, que hoje nós escutamos no livro do Êxodo, onde o povo começa a murmurar e reclamar, é nada mais, nada menos, Deus ensinando a gente que vai nos dar sempre o necessário para a gente sobreviver. Aí o povo esgueirado, o povo esfomeado, o povo que não tem equilíbrio, que não tem temperança, que não tem controle, o que é que faz? Viu aquele tanto de pão que caiu do céu, desesperou, encheu a pança, comeu. Teve gente que até passou mal, até sentiu falta de ar à noite, de tanto que comeu, e além de comer, falou assim, não vamos guardar para amanhã, porque amanhã eu tenho que comer mais. E aí o que acontece? Além de passar mal durante a noite, não dormir à noite bem, porque a barriga está cheia, quando amanheceu, no outro dia, as coisas estão tudo podre. Porque Deus dá para o dia. Ele não dá para guardar. Então a gente tem que entender o que Deus está querendo ensinar para a gente, meu Deus do céu. A verdade é essa, meus irmãos. É dura, mas é verdade. Isso, se você entender, você pode ter certeza que você vai dar certo na vida. Porque muitas vezes a pessoa acha que dar certo na vida é comer na hora que quer, do jeito que quer e como quer. Não é, isso não é dar certo na vida. Dar certo na vida é você ter um autodomínio, que a gente chama, um autocontrole, para dizer para você que quem está com as rédeas da sua vida é você e não a sua vontade. Ah, hoje eu estou com vontade de... Quantos de nós aqui não ficou com vontade de ficar na cama deitado? Ué, loucura, meus irmãos. Entendeu? E o importante é o coração. Coração. É sempre assim. Sempre vai ser assim. Né? Enquanto a vontade da mente quer ficar deitada, tem uma regra que me impulsiona a levantar. Por quê? Porque existe uma reeducação da minha vida de não fazer só o que eu quero, mas o que eu preciso fazer. Aí o cara reclama, a pessoa reclama que tem que acordar cedo para rezar, mas não reclama que acorda cedo para trabalhar. Como se o trabalho fosse muito mais importante do que uma vida de oração. E o trabalho é importantíssimo. Digo para você, o trabalho talvez seja tão importante quanto a oração, mas não mais. Não mais. A regra de São Bento é trabalha e reza. Reza e trabalha. Né? São Bento coloca as duas atividades como essenciais para uma vida espiritual autêntica. Mas ele não coloca o trabalho acima da oração. Então a pessoa, ela trabalha lá, tem que acordar às 6 horas da manhã para tomar um banho, escovar os dentes, tomar café, para 7 horas estar no serviço. Ela nunca reclama. Por quê? Porque no final do mês tem o dinheiro no bolso. E ela não tem a consciência que quando ela faz a mesma coisa para a oração, para a vida espiritual, ela também está ganhando. A palavra de Deus diz
que nós estamos ajuntando tesouro no céu. Glória a Deus. Nós estamos ajuntando tesouro no céu. Né? E isso é uma verdade. Apesar de a gente ouvir isso, apesar da gente ter ouvido e ter lido isso, na prática a gente não acredita. Por quê? Porque nós vivemos reclamando. Nós estamos vivendo reclamando. Então, quando a gente reclama, quando a gente murmura, a gente destrói tudo aquilo que a gente dizia acreditar. Então, nós temos que nos posicionar, meus irmãos. Nós precisamos nos posicionar diferente deste povo hebreu que desagradou a Deus. Né? Este povo que fere o coração de Deus quando ele desconfia do que Deus é capaz de fazer. E todas as vezes que nós desconfiamos de Deus, nós ferimos o seu coração. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi o próprio Jesus, a Santa Faustina. Que não existe maior dor para o meu coração, quando Jesus está dizendo para a Santa Faustina, olha Faustina, não existe maior dor do meu coração quando alguém desconfia de mim. Quando alguém desconfia do que eu sou capaz. Ou você acredita que Deus vai mudar a sua vida do pé à cabeça, ou você não acredita, meu filho. Do pé à cabeça. Agora você imagina a palavra dizendo que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados? Quem é esse que conta os fios de cabelo da nossa cabeça? Sou eu? Eu não sei. É Deus. Né? É Deus. É isso aí. É Deus. É Deus que sabe a quantidade de fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus sabe a quantidade de fio que tem na sua cabeça, o que Ele não pode? O que é que Ele não pode fazer conosco? O que é que Ele não pode? Meus irmãos, a verdade é essa. Nós temos que alimentar a nossa confiança em Deus. Parar de ficar escorado na pessoa humana, que falha, que erra, que é mesquinho, que é murmurento, que é reclamento. Não, meus irmãos, diga aqui para vocês, nós temos que alimentar a nossa fé e a nossa crença no Deus vivo, no Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foram fiel, né? Que Deus foi fiel a eles, Deus foi fiel a todos aqueles que Ele chamou. Todos, 100%, Deus não foi infiel com nenhum deles. Deus não foi infiel com nenhum deles. Olha para você ver, Deus foi tão fiel, que durante a aliança que Ele fez com esse povo hebreu, depois com os israelitas, com os hebreus, depois foi transferido para os judeus até chegar em nós, Deus foi fazendo aliança e eles quebrando, fazendo aliança e eles quebrando, fazendo aliança e eles quebrando. Quebrando como? Quebra murmurando, quebra reclamando, quebra adorando Deus, o bezerro de ouro, quebra não acreditando, duvidando das coisas que Deus faz, até que um dia Deus cansou. Porque para cada aliança quebrada, Deus era também pressionado a tomar uma providência. Tomar uma providência. E qual a providência que Deus tomava? O dilúvio. Sodoma e Gomorra que foi destruído. Peste. Doença. Providência que Deus toma. Para ver se o povo acorda. Sabe por quê? Que não aconteceu ainda mais desgraça do que tem acontecido? Por causa da missa. Por causa da Santa Missa. Tenha certeza disso. Porque a cada 4 segundos, segundo as estatísticas que a gente escuta isso, porque a cada 4 segundos tem um sacerdote levantando uma hóstia, levantando Jesus e mostrando para Deus o preço que foi pago pelos pecados que nós cometemos. E Deus que está preparado, lá em cima, para descer o cajado, recolhe. A cada 4 segundos ele recolhe. Agora, nesse intervalo de 4 segundos, ainda dá tempo de mandar alguma coisa aqui para o povo acordar.
O povo tem que acordar. Né? Só que o povo tem cabeça dura, meu Deus do céu. O povo tem cabeça dura. Deus permitiu a pandemia para o povo voltar para ele. O que aconteceu? Aumentou mais de 300, 400, 500% as pessoas na internet vendo pornografia, meu Deus do céu. Então Deus permitiu a pandemia acontecer para que as pessoas realmente tivessem consciência de quem é ele e as pessoas virassem as costas para Deus e falassem assim, vai para a merda, a gente faz da vida o que a gente quiser, vai para a internet e vê pornografia. Aí você quer o quê? Você quer que Deus fique deitado a berço esplêndido lá, vendo tudo de braço cruzado? Não, quem reina sobre todas as coisas é Ele. Ele não vai admitir esse caminho que o ser humano está pegando. Vocês podem ter certeza disso. Doa quem doer. Acredite quem acreditar. Deus não irá permitir que o ser humano faça o que ele está fazendo. O que vai acontecer? Não sei, quem sabe é Deus. Mas ficar de braço cruzado, você pode ter certeza que ele não fica. Você pode ter certeza que ele não fica. Então nós precisamos realmente, repito, nos posicionar no sentido de crer que Deus irá providenciar todas as coisas. Que Deus é o Senhor. Por isso ele não fica escolhendo, presta atenção, por isso ele não fica escolhendo terreno para semear. Ele semeia em todos os terrenos. Ele semeia em todos. Hoje nós vimos no Evangelho. Todos. Só que tem aquele terreno que é bom. Aquele terreno que aceita. Aquele terreno que entende. Aquele terreno que não tem medo de enfrentar. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando, meus queridos irmãos e irmãs. O cristianismo é para homem e mulher de verdade, não é para gente frouxo. Não é. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não é. O cristianismo é para homem e mulher de costa larga. O camarada e a camarada que tem disposição para sofrer. Caso contrário, eu te dou um conselho, volta para onde você veio. Se você não tiver consciência que o cristianismo são para homens e mulheres que têm realmente coragem de dar a vida por Jesus, vocês podem ter certeza que vocês estão no lugar errado. Dar a vida por Jesus significa eu estou disposto a enfrentar o que quer que seja para proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida. Isso é dar a vida por Jesus. Isso é dar a vida por Jesus. Uma mulher que me liga, uma mulher que manda mensagem, perguntando assim, Jean, me dá um conselho aqui, me fez 2 perguntas. Fala assim, como eu escuto Jesus no meio da tempestade? Eu estou angustiada. Fala assim, tempestade não é feita para escutar Jesus. Tempestade é feita para a gente poder ter paciência e crer que Ele pode parar a hora que Ele quiser. Falei com ela. Eu estou no meio da tempestade, não consigo escutar Jesus. Realmente você está na tempestade, porque tempestade a gente não escuta nada, só escuta ela. Outra coisa, como é que eu faço para mim saber, né, se eu estou tendo fé? Estou com um vazio no coração. Vou dar uma notícia para você. Quem não tem fé, nunca vai ter dúvida que não tem fé. Só de você ter dúvida que você tem fé, prova a sua fé. Gente, é só parar um pouco para raciocinar. Fica parado. Quando eu digo fica parado, eu estou dizendo para esperar. Deixa as coisas acontecer, porque Deus está trabalhando. Ou você e eu acreditam que Deus está trabalhando, e trabalha mesmo, porque Deus não é vagabundo, Deus não está descansando, Deus não está dormindo, Deus não dorme, Deus não é preguiçoso, Ele trabalha 24 horas, né, 365 dias no ano, porque para nós é assim, para Ele não existe. Então Ele está trabalhando 24 horas, Ele está fazendo o quê?
O que é que Deus está fazendo? Sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo uma árvore dar fruto, Deus está fazendo um animal nascer, Deus permite que o outro animal morra, Deus vai estar trabalhando, tudo está, a claridade que chega à noite, que chega, Deus está trabalhando, as estrelas firmes no céu, Deus está trabalhando, uma água que seca, a outra que nasce, Deus está trabalhando, mas lógico que Ele está trabalhando. Lógico que Ele está trabalhando. Enquanto nós estamos dormindo, o salmista diz, enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor para colocar alimento na sua mesa no outro dia. É Deus que providencia o trabalho, Deus que providencia o dinheiro, é Deus que te dá saúde para ficar de pé, é Deus que te dá saúde para fazer as coisas. Então, meus filhos, uma coisa é certa, fica tranquilo, porque Deus está vivo. Deus está vivo, isso aí você pode ter certeza. E se Ele está vivo, é a garantia que se eu permanecer fiel a Ele, vai dar certo. Vai dar certo. E mesmo se eu for infiel, Ele vai ser fiel. Basta que você não saia da sua presença. Qual é o grande erro?